Boa tarde, gente. Bom, a história da guerrilha, ela tem sido marcante em minha vida. Eu conheci o movimento guerrilheiro não na época que ele aconteceu. Na época, eu era um dos tantos jovens que não sabiam o que acontecia em seu país. Eu tinha mudado da Bahia para o estado de Goiás, e ali eu vivi uma parte da minha juventude, exatamente o momento em que a guerrilha acontecia. Mas sem saber o que acontecia, digamos, nas profundidades desse país. Eu fui conhecer verdadeiramente sobre a guerrilha quando eu militava no movimento estudantil. E, embalado pelas palavras de ordem, puxada muitas vezes pela bancada de Goiás, né? Tarda, mas não falha, aqui está presente a juventude do Araguaia. Isso foi reforçando em mim, que fazia o curso de História, a vontade de estudar a guerrilha. Eu sempre gostei muito de ler e muito de escrever, e eu nutria essa vontade, esse desejo. Quando eu entrei no mestrado de História, eu tinha dois assuntos em mente a pesquisar. O primeiro, que também era apaixonado, que era a história da Guerra de Canudos. Eu morei por um tempo próximo à região de Canudos, no sertão baiano. Mas depois, com o movimento estudantil, nos embalos da militância, eu entrei no PCdoB em 1980, despertou em mim a vontade de resgatar uma história que não podia ser somente do PCdoB. Naturalmente, ela era do PCdoB, mas ela tinha que fazer parte da história do povo brasileiro. E quando eu entrei no mestrado, eu fiz a opção, então, por pesquisar a história da guerrilha do Araguaia. E era um desafio para mim. Era um desafio para mim porque era uma dissertação, era uma pesquisa de mestrado, e eu era um militante do partido. E eu tinha que exatamente lidar com esses aspectos de forma a que o meu trabalho demonstrasse o máximo de isenção possível, para que, enquanto o primeiro trabalho acadêmico, fruto de uma pesquisa sobre guerrilha, pudesse ser objeto de estudos, de análise, por outras narrativas que viessem a acontecer. Porque até aquele momento, eram poucos os trabalhos que existiam sobre a guerrilha do Araguaia, e nenhum de cunho acadêmico. E eu busquei uma professora, a quem eu admirava muito, a professora Janaína Passos Amado, inclusive parente de Jorge Amado, sobrinha de Jorge Amado, que era professora na Universidade Federal de Goiás. E ela topou o desafio de me orientar, ciente da dificuldade que teria de orientar um militante que estaria fazendo uma pesquisa sobre um tema que tinha relação com o seu partido. E foi uma excelente escolha. Eu tenho guardado até hoje os primeiros rascunhos, né, da pesquisa e as observações feitas pela professora Janaína Amado, algumas delas que ela dizia com veemência: Romualdo, isso não é um documento de partido, é uma dissertação de mestrado. Modifique o jeito de você falar. E foram várias as vezes, e isso foi muito importante. Os que lerem o livro poderão sentir exatamente essa percepção. Essa foi uma lição muito importante desse processo de contato com a professora Janaína. Mas nenhuma mais importante do que a presença na região do Araguaia. Eu tinha, como uma das hipóteses do trabalho, a discussão em relação a se a guerrilha teria sido um foco ou não, um foco guerrilheiro. Porque as discussões ideológicas da época procuravam, por esse aspecto, desmerecer a importância do movimento guerrilheiro. E eu parti com essa hipótese, e a hipótese que eu procurava exatamente investigar era que não se tratava de um foco guerrilheiro.
mas que se baseava, sim, em ensinamentos obtidos em experiências internacionais e, principalmente, das experiências que aconteceu na China, da luta guerrilheira na China. Essa foi a direção que eu tomei e, claro, quando a gente faz uma pesquisa, não necessariamente a nossa hipótese se comprova ao final. No entanto, a minha hipótese, ela se comprovou. E ela se comprovou principalmente pela presença na região, pelo contato com dezenas e dezenas de camponeses. Isso terminou fazendo com que o meu trabalho se constituísse também, e talvez principalmente, como as vozes dos camponeses, dos moradores do Araguaia, sobre o movimento guerrilheiro. Isso terminou sendo importante, até no conjunto do trabalho, e foi a identificação que a própria professora Janaína identificou, e indicou o caminho que seria importante que eu seguisse. Eu, evidente, vim preparado para o lançamento da segunda edição do livro, né, com todo um conjunto de informações que tenho aqui em relação a dezenas, a mais de 10 anos de investigação sobre a guerrilha, porque eu comecei o meu mestrado em 92, terminei em 95, voltei à região do Araguaia para fazer contato com camponeses que mereciam ser indenizados. Publiquei o livro em 97, voltei várias vezes à região, inclusive para o lançamento do próprio livro lá na região, e depois fui integrado como observador no grupo de trabalho Araguaia. E, em função disso, passei a dizer que eu saí da condição de pesquisador da guerrilha e passei a me sentir como dentro dela, porque ela é uma história que não está fechada. É uma história que não está acabada. E ela não está acabada exatamente pela maneira como se tentou esconder a existência desse movimento guerrilheiro. O título inicial do meu trabalho, ele seria, como foi dito aqui, inclusive, a resistência armada no Araguaia. Na discussão, inclusive, com a professora Janaína, nós resolvemos mudar o título. Por que mudar o título? Porque havia uma preparação, sim, para o movimento guerrilheiro. Esse movimento ele foi descoberto antes de estar devidamente preparado para combater. Mas a resistência em si e o fato de não colocá-lo como uma guerrilha terminaria cumprindo o papel que os próprios militares fizeram durante todos esses anos de tentar esconder a existência da guerrilha e de como foi difícil combater 60 guerrilheiros e mais alguns camponeses que depois se incorporaram ao movimento, mesmo deslocando-se para a região, o maior contingente militar já deslocado desde a Guerra de Canudos, aqui internamente. E não só isso, esconder que a bravura daqueles que se dedicaram, naquele momento, a enfrentar uma repressão poderosa, só foi possível de ser dizimada com atos ignominiosos, com ações de uma truculência que hoje se critica a forma como se combate, por exemplo, em países que estão em levantes. E aqui internamente se fazia exatamente degolas, torturava-se inclusive camponeses inocentes, dezenas e dezenas de camponeses que foram presos. Eu entrevistei senhoras, uma hoje viúva de um dos guerrilheiros, José Vieira, que era camponês que ingressou, que foi presa, ficou 30 dias, e alguns desses dias colocados num buraco, que apenas era tampado por cima, e ali era jogado fezes, era jogado ratos, para assustá-los, tortura psicológica, para que eles contassem algo que inclusive eles não sabiam, mas pelo fato também, e principalmente, de ter tido contato e de ter tido relações com alguns guerrilheiros. Eu sempre enfatizo, em vários momentos que eu levo a discussão da guerrilha do Araguaia, um aspecto que, lamentavelmente, ele termina sendo desconsiderado
inclusive por quem se envolveu em alguns movimentos guerrilheiros, e hoje, em outras circunstâncias, até mesmo dentro da academia, dentro da universidade, cometem aquilo que o Hobsbawm chama de o erro do século, o anacronismo, que é você trocar uma época pela outra. É você olhar para a década de 70 e para os instrumentos que se tinham para combater e os espaços que se tinham para isso, com o olhar de hoje, de uma liberdade que foi conquistada às custas exatamente daqueles que deram a sua vida para que nós chegássemos ao estado de democracia. Então, quando eu vou à região do Araguaia, quando eu fui da primeira vez, eu me espantei. Eu me espantei porque em 92 ainda estava, de certa maneira, fechado, já não tinha tanto desmatamento como tem hoje, né? E era, para mim, assustador, não tanto quanto para o Zé da Onça, quanto para o Zezinho que estava lá na região, mas era assustador ver a dimensão daquela mata. Me chamava a atenção exatamente o tempo que muitos daqueles guerrilheiros ficaram dentro da mata, combatendo, e eles conheciam aquela região, e tinham a opção de sair, e fizeram uma escolha de permanecer ali e combater, até porque sair dali não era garantia de suas próprias sobrevivências. Essas eram as condições que existiam naqueles momentos. Tanto quanto, inclusive, vários que se exilaram e que foram caçados na chamada Operação Condor. Então, o que existia era escolhas. Escolhas, muitas delas, quase sempre, levaria à prisão, tortura e morte. Então, o anacronismo, ele deve exatamente ser combatido quando a gente tenta entender o que acontecia no Brasil naquela época. E eu estou dizendo isso aqui exatamente porque retornar à região do Araguaia, né, até hoje, me causa um sentimento profundo. Eu me sinto dentro da história. Às vezes que recentemente eu estive lá, acompanhando as escavações para identificação de possíveis ossadas de guerrilheiros, e que é um trabalho terrível, é gratificante por um lado, porque nós temos um objetivo que é exatamente fazer com que a angústia de dezenas de familiares as respostas sejam dadas, as dores sejam amenizadas. Por outro lado, a história ela vai passando em nossa mente, né? Nos lugares que a gente passa, e o momento mais marcante para mim, desse retorno lá, foi quando eu estive no que era a base militar em Xambioá, aonde era disfarçado de uma agropecuária e de uma mineradora, mas que na verdade era a base do Exército e uma pequena base da Aeronáutica. E ali na indicação de camponeses que foram guias do Exército, e inclusive de alguns ex-guerrilheiros que estavam lá, a indicação dos lugares onde estavam, o lugar onde eles tinham sido presos, amarrados, né? E as formigas subindo em suas pernas, ou o lugar onde eram colocados para o pau de arara, ou aonde possivelmente estivesse sepultado alguns dos guerrilheiros. E a imagem da base me passava pela cabeça como filme. Para o combate de dezenas de guerrilheiros que, embreados na mata, ecoavam exatamente as vozes e as angústias de uma população, em parte, não sabia o que estava acontecendo no Brasil. E em outra parte, uma pequena parte, daqueles que nas cidades davam os últimos gritos
na medida em que ali a repressão já estava muito mais intensificada. E naquele momento era a guerrilha do Araguaia, o movimento que alardeava os generais, que alardeava a ditadura e que ganhava uma repercussão internacional. E por essa repercussão internacional, era o que mais incomodava. Porque o que não se sabia aqui dentro, passava a se saber muito mais lá fora, pelas informações que eram passadas, na medida que os daqui estavam cerceados de divulgar essas informações. Tomou a guerrilha do Araguaia pelo tempo de resistência, pela bravura daqueles que se dedicaram a combater milhares e milhares de soldados e de uma estrutura muito mais poderosa que aqui eles possuíam. Pela resistência dos familiares e não aceitar o silêncio que lhes era imposto. E pela coragem que os moradores da região passaram a gradativamente demonstrar, porque eu estive lá na região, não foi na época em que era possível indenização, como alguns dizem, que os camponeses estão falando, porque tem direito à indenização. Quando eu estive lá, não sequer se cogitava disso. E eu consegui dezenas de entrevistas e depoimentos, reconhecidos inclusive no livro A Ditadura Escancarada, de Hélio Gaspari, para quem eu passei praticamente todo o meu arquivo, de camponeses que falaram, como Dona Maria da Metade, como o seu José Veloso, que deu depoimentos, e quando o meu livro foi publicado, agentes foram lá na casa dele, e ele fez esse relato para os procuradores, quando os procuradores estiveram lá 2 anos depois. 2 anos depois da publicação do meu livro. Então é em relação exatamente à memória dos guerrilheiros, a luta dos que ali combateram e continuam vivos, a dos familiares que lutam até hoje por uma resposta concreta e pela identificação dos corpos de seus familiares. E mais do que isso, porque a história ela se escreve com base em fatos reais, concretos. A história, ela é a verdade de um fato acontecido. E não se pode negar esse fato, não se pode esconder, a não ser por alguns dias, a não ser por alguns anos, mas jamais se esconde essa história a vida inteira. Muito obrigado, é um prazer estar aqui.